Dia Cidade. 9h37, 9h37. Você que acompanha a gente também pela internet, muito obrigado pelo carinho. Olha que imagem bonita aí da capital do milho, né? Nesta manhã em que todos aí estavam naquela expectativa em relação a essa massa, a essa condição climática aí de instabilidade. O sol veio dar a sua graça aí e brilhar para todos nós aí. Esperamos que ele permaneça, apesar aí do sistema dizer que teremos mudança aí nas próximas horas, e a sexta e o sábado deve ser de instabilidade. 16ª edição da Primavera dos Museus. Comigo aqui, diretor de cultura do nosso município, Agnete Parfinetti. Bom dia, Agnete. Sempre um prazer recebê-la aqui nos estúdios. Bom dia, Ivan, e aos ouvintes. O que nós estamos preparando aí nessa 10ª semana? Então, 16ª semana, edição, né? É a 16ª edição da Primavera dos Museus. Ela tem o tema Independência 200 anos, né? Dentro dessa temática, a gente trouxe algumas atividades para o museu. Na terça-feira, nós fizemos a abertura, né, da exposição indígena da aldeia Arapoti, de Chapecó, onde trouxemos umas obras de arte de um artista de 18 anos, Edson Ferreira, que criou essas obras, né, lá dentro dessa aldeia indígena, e a gente trouxe para expor no museu e apresentar para todas as pessoas que querem conhecer essa grandiosidade que é essas obras de arte e a instalação que está feita no museu. E hoje nós temos um dia também todo diferente, né? Uma programação toda especial, né? Que já começou, inclusive, né? Iniciou na terça-feira. Inclusive o Delgado aí, pode ir mostrando pra gente aí as imagens aí também, Delgado. Isso, e dando sequência às atividades, hoje pela manhã e hoje à tarde nós teremos atividades na Biblioteca Pública Municipal. Com os artistas, o Tiago Becker e o Samuel Paes. Olha, é a 16ª edição da Primavera dos Museus, e aí tá, né? Dia 30, a programação de hoje, né? Começou pela manhã, no Conta Pra Mim. Inclusive tem imagens aí também do Conta Pra Mim com o Samuel Paes de Luma. E tem o solo narrativo, que hoje também é um dos eventos, agora à tarde aí, que o Tiago vai estar comandando aí, apresentando. E o Tiago, que é de Rio do Sul, está aqui conosco, aqui nos estúdios da Princesa. Bom dia, Tiago Becker. Bom dia, muito prazer estar aqui. Muito obrigado pela tua presença. Fala um pouquinho do que vai ocorrer hoje à tarde, então, a partir das 14 horas, na sua apresentação. Sim, hoje à tarde vai estar acontecendo ali na biblioteca, né? A oficina Solo Narrativo. A oficina de Solo Narrativo, ela é voltada para pessoas que gostam do teatro, que gostam de contar histórias, né? Eu acho que todo mundo aqui é contador de história. Todo mundo fala, eu não sei contar, mas a gente sempre conta, né? Mesmo, sei lá, chegando em aí casa. Botando no meio, mas vai saindo. Né? É, isso. E a oficina Solo Narrativo tem o intuito de colocar a contação de história, algumas técnicas, né? Algumas brincadeiras no meio para que essa contação seja um pouco mais divertida ou um pouco mais ilustrativa. Então a gente vai fazer vários exercícios e técnicas para como utilizar o seu corpo, a sua voz, para lhe ajudar a contar essa história. Então essa oficina ela é uma preparação para aqueles que têm essa vocação, para aqueles que gostam, para aqueles que querem realmente participar como contadores de histórias. Exatamente, isso mesmo. Geralmente a gente faz essa oficina tanto para estudantes de teatro, para atores e atrizes, para professores também, porque professor muitas vezes são contadores de histórias, né? Dando ali as aulas, e para o público em geral, quem gosta mesmo de contar histórias. Olha que bacana. Como é que eu faço para participar? Hoje vai estar aberto lá a todos que chegarem lá. Houve uma pré-inscrição, Agnete, de que maneira as pessoas interagem hoje, então, durante o evento? Então, como é uma capacitação, uma formação, é uma oficina, a ideia é trazer para alunos, né, que já estão contraturno, né? São alunos de contraturno. Nós conversamos com a secretária Luciana Contini e ela conseguiu esses alunos dos programas sociais, né? Já estão tem as crianças do Pão da Vida. A ideia é tirar eles um pouquinho desse cotidiano deles, né, da zona de conforto, e trazer um pouquinho para outras atividades. E essa do teatro, né, essa capacitação, eu tenho certeza que vai abrir
um pouquinho mais a mente deles. Não há dúvida nenhuma, ô Thiago, eu acho isso aí fantástico, né? Você diz, quem é que não é um contador de história, né? Todo mundo, né? Todo mundo, né? Existem algumas técnicas, e como é que funciona essa dinâmica aí? Para quem está acompanhando, a gente tem muitas vezes essa curiosidade de entrar no clima e dizer assim, poxa, eu gostaria uma hora dessa também, de participar numa oficina dessa para ter esse treinamento. Sim, hoje a oficina ela vai ter a duração de 3 horas, então ela vai ser repartida no momento de preparação, e a preparação é o quê? Qual é a ferramenta do instrumento, do cara que toca violão? É o violão, né? Uhum. E pra gente que conta histórias é o nosso corpo, é a nossa voz. Então a gente passa, primeiro momento, aquecendo voz, aquecendo o corpo, para entender de como eu posso utilizar esse instrumento a favor das histórias. Aí a gente vai fazer vários jogos, que são umas brincadeiras mesmo, né? De improvisações teatrais, e depois isso experimentando numa história, uma história que você pode contar agora, sei lá, do que você fez de manhã, ou de um acontecimento de uma viagem, ou uma história mesmo, uma fábula que você sabe. E aí ali a gente vai utilizar esses jogos, essas brincadeiras a favor da história. Olha que interessante. Então, olha, o Thiago já deu uma dica aqui pra gente, que a primeiro passo é a questão do corpo, né? Exatamente. De trabalhar o corpo e trabalhar a voz. Segunda dica, me parece, que é realmente ter um título, ter uma narrativa aí do que você quer explorar isso aí. E aí é só seguir o roteiro. Isso, porque a ideia dessa oficina é solo narrativo. Solo porque você está ali sozinho. Geralmente no teatro você tem a opção de estar contracenando com alguém, né? Uhum. No solo narrativo, não. A única coisa que você tem ali é a história que você quer contar e você. Então, como é que eu posso utilizar, por exemplo, eu estou aqui com essa garrafa. Como é que eu posso também utilizar essa garrafa para, sei lá, agora ela vai se transformar num foguete, daqui a pouco ela vai virar uma luneta, Então, eu posso utilizar as coisas que estão aqui, ao meu alcance, sem precisar construir uma grande cenografia, ter uma trilha sonora, qualquer coisa. Não, criatividade. Exatamente. Explorar bem esse ambiente Isso. todo. Ô, Thiago, e é mais fácil contar para uma, duas pessoas ou para um grupo maior de pessoas essas histórias? E aí? Olha, eu vou te dizer que eu não sei. Eu acho que talvez um público muito grande seja um pouco intimidador, mas eu acho que o costume vai fazendo com que esse nervosismo, essa vergonha, ela vai se transformando um pouco mais como como ar pro fogo, assim, sabe? Como você disse lá, que todos nós somos contadores de história, e você é das pessoas que prepara essas pessoas para terem aí uma dinâmica melhor, de aproveitar o ambiente, de poder explorar melhor isso e ter a atenção do seu público, daqueles que estão assistindo, né? Isso mesmo. Existe alguma história que prende mais atenção para as nossas crianças? É o suspense, é a fada, é a fantasia, é o drama? O que agrega mais nesse sentido, assim? Você já consegue identificar, ou como o contador consegue ter o perfil de quem está ali com ele? Eu percebo, assim, a gente, hoje, por exemplo, nós vamos contar uma história à noite na Primavera dos Museus, né? A gente percebe que, focando no público infantil, a gente não pode só focar na palavra, no texto. Por exemplo, se eu estiver aqui sentado e começar a contar uma história, ou a história tem que ser muito boa para eu conseguir manter a atenção da criança, ou eu tenho que começar a criar recursos. A criança, ela é muito do imaginário, né? Ela gosta muito de ver o que está acontecendo. Ela fantasia flui. Isso. Então, eu percebo que para a criança é muito importante ter as imagens mesmo, né? Uhum. Ou seja, a gente conta a história de um dragão. Como é que eu, com o meu corpo, eu e o Samuel, conseguimos transformar para esse imaginário da criança esse dragão? Se a gente não tem um dragão aqui, né? Então, eu acho que o movimento também, as ações ajudam muito a contar a história. Olha que bacana. Bom, tudo isso aí hoje você vai começar a colocar na prática aí, treinando os nossos contadores de histórias, e à noite também numa apresentação que nós vamos ter, né? Isso mesmo. Hoje à noite, então às 19 horas, nós da Cobaia Cênica, que é essa companhia teatral lá de Rio do Sul, estaremos no... Museu do Milho. Tem Museu um comercial do Milho. aí também, um banner aí, pode colocar para nós aí também, lá no Museu do Milho. No Museu do Milho, nós iremos contar a história do Miguel, o cavalivreiro do país sem nome contra o dragão ignorância. É uma história escrita pelo Samuel, né, que é o outro integrante da companhia Cobaia Cênica. E então nós somos uma dupla de contadores de história e vamos contar essa história do Miguel, dessa trajetória de como o Miguel, que é esse menino que vive num país chamado País Sem Nome, que enfim, ele é tomado pelo dragão ignorância, que é esse dragão ignorante que pega e
ele oprime as pessoas, a população que está lá, e as pessoas lá não têm acesso à leitura, não têm acesso à arte, não têm acesso a nada. O vocabulário dela se resume apenas a trabalhar, a se limpar, a plantar, né? E o Miguel é esse menino visionário que pensa, não, alguma coisa deve ter além dessas montanhas. Então ele vai até além das montanhas conhecer o País Livre. E lá ele conhece a biblioteca. E ele decide então que a partir desse momento ele vai conseguir combater aquele dragão com a arma mais poderosa do mundo, que é o livro, né? O conhecimento. Então ele vai derrotar esse dragão com a sabedoria. Olha, eu já estou encantado aqui pela história toda. Já dei um spoiler. Deu pra dizer o que vai ter pela frente. Grande abraço, foi um prazer conhecê-lo. Prazer. Sucesso pra você hoje, toda a turma lá, tá bom? Obrigado. Agnete, parabéns aí pela programação, pelo trabalho que você faz à frente da cultura com a tua equipe. A gente sabe dessa preocupação que a administração municipal tem. E tá aí a 16ª edição da Primavera dos Museus, com as oficinas e à noite, então, essa apresentação. Isso, hoje lá à no noite... museu mesmo, lá no Parque da Firme, né? Isso, hoje à noite a gente convida toda a comunidade para participar. No Museu do Milho Antônio Sirena, às 19 horas, o espetáculo. Miguel o Cavalivreiro. E vai ter também a outra contação, né, depois. Depois, e mais uma interatividade com o público que vai estar lá presente. Vamos lá. Então estão todos convidados, é um momento de aproveitar, não paga nada, é gratuito. O museu nosso é vivo. Tá certo, gente, olha todo mundo lá. Vamos pro intervalo, a gente volta já já, você na Rádio Princesa e o Bom Dia Cidade, Supermercado Brasão e SS.